Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que não está vivendo como deveria. Ele sente que a disciplina escapa pelas mãos, que a procrastinação suga sua força e que o propósito está sempre para amanhã. E quando essa fraqueza aparece no dia a dia, ela também aparece nas relações. Nada dói mais do que notar que o interesse dela diminui enquanto você aumenta sua ansiedade. Isso gera um ciclo silencioso de insegurança. Você tenta agradar, tenta aparecer mais, envia mensagens demais e tudo piora. É aquele ponto em que você se sente menor, como se estivesse competindo com homens mais confiantes, mais centrados, mais alinhados com o próprio destino. É nesse exato ponto que muitos desistem, mas também é aí que os homens estoicos despertam. Os filósofos estoicos, de Marco Aurélio a Epicteto, sempre repetiram: o que está sob seu controle é sua mente. O resto é ilusão. E é essa verdade simples que separa homens comuns de homens conduzidos pelo propósito. Nos filmes de superação, de Rocky a Batman, existe sempre uma virada. O protagonista para de correr atrás e começa a correr por si mesmo. E quando isso acontece, a vida, o respeito e até o amor começam a correr atrás dele. O silêncio, a ausência estratégica e o controle do próprio ego são armas poderosas quando usadas com inteligência. Não é sobre manipular, é sobre parar de se sabotar. Porque a verdade é dura. Quando você age por desespero, você se torna previsível. Quando você age por força interior, você se torna inesquecível. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Hoje, eu vou te mostrar as 7 coisas poderosas que acontecem na mente de alguém quando você decide sumir. Não por joguinho, mas por evolução pessoal. E o que você vai aprender aqui pode transformar para sempre a maneira como você se posiciona no amor, na vida e na sua própria história. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com algum amigo que precisa acordar para a vida. E me diz nos comentários qual frase define seu momento agora: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. O silêncio é uma arma que poucos homens dominam, porque a maioria reage ao impulso imediato de mandar mensagem, explicar demais, justificar cada passo. Quando você escolhe a ausência, não é sobre sumir como fuga, mas sobre interromper a energia que estava sendo desperdiçada. Esse vazio repentino mexe com a mente da outra pessoa, porque ela se acostuma com sua presença, e toda mudança brusca gera impacto. Assim como em Gladiador, quando Máximo vira as costas em silêncio, a atitude fala mais alto que qualquer discurso. Existe um princípio estoico que diz: fale apenas quando sua palavra for melhor que o silêncio. E grande parte dos homens fala demais. Quando você recua, sem drama, sem recados, apenas vivendo sua vida, você envia uma mensagem poderosa. Você não está disponível para quem não te prioriza. Esse gesto desloca a balança psicológica. A ausência começa a cutucar a mente dela de um jeito que a presença nunca conseguiu. Não é mágica, é contraste. Toda vez que você insiste, você vira fundo musical. Mas quando você silencia, você vira música que toca de repente na memória. O cérebro humano reage ao inesperado, e nada é mais inesperado do que alguém que antes acessível, de repente se movimenta como um homem que sabe o próprio valor. A ausência cria perguntas, e perguntas criam emoção. Algo que interesse morno jamais cria. É nesse ponto que a curiosidade começa a substituir a indiferença. No cotidiano, isso se vê claramente. Mensagens visualizadas, sem resposta, começam a ser revistas, conversas antigas começam a ser relidas, e detalhes antes ignorados começam a ganhar significado. O silêncio força a reflexão. Ele faz com que a pessoa perceba o espaço que você ocupava. E aqui entra a parte estoica. Você não interrompe esse processo.
Você não tenta controlar o outro, apenas controla a si mesmo. Cada segundo de ausência reforça essa postura. O impacto psicológico do silêncio também revela a diferença entre ansiedade e propósito. O homem ansioso reage. O homem de propósito observa e age apenas quando faz sentido. Ele entende que correr atrás não cria conexão verdadeira, apenas desgasta. A ausência não é punição, é proteção. É como retirar a mão do fogo. Você só para de se queimar quando decide parar de insistir. Isso muda completamente como ela te enxerga, de desesperado para disciplinado. E o mais interessante é que o silêncio também cria um espelho emocional. Ele mostra a ela o que realmente existe quando você deixa de dar. Mostra se havia reciprocidade ou apenas conveniência. A ausência revela quem sente sua falta e quem só sentia sua utilidade. E é aqui, nesse espaço vazio, desconfortável, misterioso, provocador, que a semente da saudade começa a germinar. Mas esse é assunto para o próximo tópico. Quando você se afasta em silêncio, algo curioso acontece. A mente da outra pessoa começa a rebobinar tudo o que foi dito, feito e ignorado. A ausência cria um espaço onde antes havia conforto, e esse espaço é preenchido por reflexões que ela nunca faria enquanto você estava disponível demais. É como quando assistimos um filme pela segunda vez e finalmente percebemos detalhes que passaram batido. Só que desta vez, o filme é você. E cada cena revisitada traz um sinal de onde ela pode ter falhado. A culpa nasce exatamente dessa revisão emocional. Quando você estava presente, ela talvez acreditasse que tinha controle, que podia responder quando quisesse, dar atenção quando sobrasse tempo. Mas quando você some, a mente dela começa a questionar pequenas atitudes. Será que eu fui fria? Será que exagerei? Será que perdi alguém que realmente valia a pena? Esse tipo de pensamento não aparece quando você insiste. Aparece quando você se retira. A ausência funciona como um gatilho de realidade. E tem algo ainda mais forte. O cérebro humano odeia ficar sem respostas. A falta de explicação cria um desconforto que se transforma em culpa silenciosa. É como quando você deixa alguém falando sozinho numa discussão. A pessoa começa a refletir, não só no que disse, mas em como disse. A culpa não surge porque você puniu, mas porque você deixou de entregar aquilo que ela considerava garantido. E quando algo deixa de ser garantido, vira valioso. Nesse processo, ela começa a questionar as próprias atitudes, muitas vezes reconhecendo exageros que antes ela justificava. Respostas curtas, falta de iniciativa, indiferença velada. Essas atitudes, que antes pareciam normais, agora surgem como possíveis erros. Sua ausência ilumina falhas que estavam escondidas pela sua insistência. É como Marco Aurélio dizia: o que nos parece pequeno revela sua grandeza quando observamos pelo ângulo correto. A ausência muda o ângulo. A culpa também nasce do contraste entre o que você oferecia e o que ela devolvia. Quando você estava lá, talvez ela julgasse que sua paciência era infinita. Mas quando você para de aparecer, surge a sensação de perdi alguém que não merecia perder. E esse é o ponto onde ela começa a perceber que não era você quem estava exagerando. Era ela quem estava negligenciando. A mente dela cria uma espécie de tribunal interno, revisitando diálogos como se buscasse justificativas para si mesma. E o mais interessante é que essa culpa pode virar um motor emocional poderoso. Ela passa a pensar em como poderia ter feito diferente, como teria respondido melhor, como deveria ter valorizado a sua presença. E à medida que essa culpa cresce, ela começa a te enxergar com outros olhos. Olhos de arrependimento, de revisão, de inquietação. É aqui que a história começa a mudar. Porque onde nasce culpa, nasce também a crise do ego, que é o próximo passo dessa jornada.
Quando você decide desaparecer em silêncio, algo começa a se movimentar de forma profunda dentro da outra pessoa. O ego dela sente o impacto antes mesmo do coração. O ego sempre parte do pressuposto de que você estará ali, respondendo, chamando, tentando, insistindo. Então, quando esse padrão quebra, o ego entra em crise. É como tirar o volante de alguém que sempre dirigiu tudo à própria maneira. A ausência é um lembrete duro. Ela não controla mais nada em você. Esse desconforto surge porque o ego odeia imprevisibilidade. Ele gosta de saber que, se estalar os dedos, você aparece. Que se te ignorar, você volta. Que se recuar, você insiste. Só que quando você para tudo isso sem aviso, o jogo muda completamente. Ela começa a perceber que aquela sensação de segurança emocional, saber que você estava sempre ali, não existe mais. A ausência cria insegurança, e a insegurança cria um incômodo que mexe diretamente com a imagem que ela tem de si mesma. É aqui que começa um fenômeno psicológico curioso. Ela passa a testar mentalmente sua própria importância. O ego pergunta: por que ele sumiu? Será que eu perdi espaço? Será que ele encontrou alguém melhor? E esses questionamentos começam a corroer a sensação de controle que ela achava que tinha. O seu silêncio vira um espelho, onde ela se vê sem o brilho que acreditava ter sobre você. E isso machuca o ego mais do que qualquer frase dita numa discussão. O mais poderoso é que você não fez nada, nenhuma provocação, nenhuma indireta, nenhum drama. Só silenciou. E o silêncio, por si só, já desmonta o ego que estava acostumado a ser alimentado diariamente. Lembra daquelas cenas de filmes onde o vilão perde o poder e entra em desespero, tentando entender o que aconteceu? Na vida emocional é parecido. Quando o ego percebe que não te tem mais na palma da mão, ele começa a criar teorias, suspeitas, explicações imaginárias. A ausência vira combustível para essa crise. E é justamente nessa fase que acontece a comparação. O ego dela começa a imaginar que você pode estar sendo valorizado por alguém mais inteligente, mais sensível ou simplesmente mais disponível do que ela foi. Isso cria um choque interno, porque o ego odeia se sentir substituível. E de repente, ela percebe que talvez você não dependia dela como ela acreditava. O desconforto vira inquietação, e a inquietação vira uma necessidade de recuperar o controle. Essa crise do ego abre caminho para algo ainda mais intenso: a criação de narrativas. Quando ela não encontra respostas, a mente dela inventa histórias, motivos, cenas imaginárias, dúvidas, tudo para preencher o vazio que o seu silêncio causou. E esse é o próximo ponto, onde a imaginação dela se torna sua aliada mais poderosa. Quando você some e mantém o silêncio, a mente da outra pessoa não suporta o vácuo. Ela precisa preencher o espaço deixado pela sua ausência. Esse mecanismo é natural. Quando não temos respostas, criamos explicações. E é aqui que surgem narrativas que muitas vezes são mais fortes, mais emocionais e mais intensas do que a realidade. Sua ausência se transforma em palco para a imaginação dela, e a imaginação sempre dramatiza tudo. Esse processo começa com dúvidas simples. Será que ele perdeu o interesse? Será que aconteceu algo? Será que fui eu quem errou? Mas, conforme o silêncio se prolonga, essas dúvidas crescem. A mente dela tenta juntar peças soltas, como se estivesse resolvendo um mistério. Cada detalhe passado ganha um novo sentido. Cada comportamento seu é reinterpretado. A ausência faz com que até conversas comuns se tornem pistas na cabeça dela, e assim nascem as primeiras histórias. Com o tempo, essas histórias deixam de ser apenas perguntas e viram suposições. Ele deve estar com alguém. Ele encontrou uma mulher que valoriza mais. Ele percebeu que eu não dei atenção suficiente. E essas hipóteses, mesmo que completamente imaginárias, começam a criar emoções reais. É assim que a mente funciona. Ela reage ao que imagina como se fosse verdade.
O silêncio se torna um filme mental e, curiosamente, você é sempre o protagonista. O lado mais poderoso disso é que a mente dela cria versões suas que talvez nem existam, mas que se tornam extremamente atraentes justamente porque não estão disponíveis. Ela imagina você mais confiante, mais ocupado, mais seletivo. O silêncio te coloca em um pedestal psicológico, enquanto ela tenta determinar seu lugar nessa história. E quanto mais a imaginação trabalha, mais ela sente aquilo que não sentia quando você estava presente demais. Importância, valor e perda. É aqui que surgem comparações internas que ela nunca faria antes. Ela começa a se questionar. Será que eu fui boa o suficiente? Será que outra mulher está dando o que eu não dei? Essas narrativas mexem profundamente com o ego dela, mas desta vez não é só crise, é vulnerabilidade. A ausência não apenas cria histórias, cria sensações que desafiam a autoconfiança dela. Histórias que ela mesma inventa viram justificativas emocionais que aceleram o desejo de te procurar. E como toda história precisa de um desfecho, a mente dela começa a buscar um. Quanto mais ela imagina, mais ela sente. Quanto mais sente, mais quer respostas. E quanto mais quer respostas, mais o silêncio incomoda. Essa combinação de imaginação, dúvida e ego machucado abre espaço para algo ainda mais intenso. A saudade que começa suave e evolui até virar desespero. E é exatamente isso que vamos aprofundar no próximo tópico. Quando você decide silenciar e seguir sua vida, a saudade nasce pequena, quase imperceptível. No começo ela tenta ignorar, acha que é só uma sensação passageira, algo que vai sumir com o tempo. Mas a ausência continua crescendo, firme, constante, como uma sombra que ela tenta evitar olhando para outro lado. E quanto mais o tempo passa, mais essa saudade deixa de ser leve e começa a ganhar peso. O vazio que você deixou não se preenche com distrações, ele se aprofunda. A saudade vira incômodo. A mente dela tenta resistir, tenta manter o controle, tenta fingir que não importa. Mas o silêncio funciona como uma lente de aumento emocional. Pequenos sentimentos ficam gigantes. Coisas simples viram memórias intensas. A falta da sua voz, da sua presença, das conversas. Tudo reaparece como se tivesse sido guardado em algum canto da mente, esperando o momento certo para explodir. Ela começa a perceber que o que ignorou agora falta, e o que negligenciou agora dói. Com o prolongar da sua ausência, a saudade já não é só lembrança, é inquietação. Surge o arrependimento silencioso, aquela sensação de eu devia ter feito mais. Eu devia ter valorizado, eu devia ter respondido melhor. E esse arrependimento cresce, porque diferente de antes, agora ela não tem mais acesso a você. É como tentar abrir uma porta que um dia já foi fácil e agora está trancada. E nada assusta mais alguém do que perceber que perdeu o acesso emocional que tinha. É nesse ponto que a saudade vira ansiedade. A mente dela cria cenários onde você segue em frente, conhece outras pessoas, evolui, vive. E esses cenários são dolorosos porque, na imaginação dela, você está melhor sem ela. Essa combinação de imaginação + ausência + culpa cria um estado emocional que beira o desespero. Não um desespero de implorar, mas de querer respostas. De querer saber onde você está, com quem está, o que está sentindo e por que não voltou. O silêncio prolongado faz com que ela deixe de olhar para os seus erros e comece a olhar para os dela. É aqui que a ficha cai. Ela percebe que talvez tenha desperdiçado alguém que estava presente, atento e interessado. E quando essa percepção bate, a saudade deixa de ser só emocional e vira um chamado interno. É o momento em que ela pensa, eu preciso fazer alguma coisa. A ausência não só mexe com os sentimentos, mexe com as prioridades. E então surge o impulso de buscar respostas. A mente dela não aguenta mais histórias inventadas.
Agora precisa da verdade. Isso pode vir como uma mensagem, uma aproximação sutil, uma reação inesperada. A saudade, neste ponto, já não é mais um sentimento passivo. É movimento. É energia que empurra ela de volta na sua direção, tentando preencher o vazio que o silêncio deixou. E esse, finalmente, é o terreno onde a dinâmica muda completamente. No fim de tudo, a grande pergunta não é sobre ela, é sobre você. Sobre quem você se torna quando decide parar de reagir ao mundo e começar a agir a partir de si mesmo. O silêncio que você escolhe não é ausência de voz, é presença de autocontrole. A ausência que você cria não é fuga, é proteção. E cada passo que você dá para longe da necessidade de validação te aproxima de algo muito maior, você mesmo. É importante olhar para dentro e se perguntar: por que eu precisava tanto ser visto? Por que eu aceitava migalhas? Por que eu tinha medo de perder alguém enquanto me perdia no processo? Essas questões mexem com qualquer homem que finalmente decide assumir o próprio destino. A verdade é que quando você se recolhe, você não perde poder, você recupera, você não enfraquece, você se fortalece. E é esse fortalecimento que muda a maneira como o mundo te enxerga. A vida sempre recompensa quem assume responsabilidade pelo próprio caminho. Quando você para de correr atrás do que não te valoriza, você cria espaço para o que realmente importa. Propósito, disciplina, foco, respeito, tudo isso começa no momento em que você decide se tornar protagonista e não coadjuvante. Sua ausência, seu silêncio e sua paz se tornam declarações de força. Você deixa de ser previsível e começa a ser indispensável. Agora, a pergunta que fica é: quem você escolhe ser daqui para frente? Um homem guiado pela ansiedade ou um homem guiado pelo propósito? Um homem que reage a tudo ou um homem que escolhe onde coloca sua energia? Um homem que se perde por alguém? Ou um homem que se encontra para finalmente atrair quem realmente merece caminhar ao seu lado? Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se fez você refletir e enxergar o seu verdadeiro potencial, então já deixe sua inscrição no canal, ative as notificações e continue essa jornada de evolução comigo. Sua transformação começa quando você decide começar.